Há uma década fora da elite do Campeonato Brasileiro, o Guarani vive hoje a maior expectativa dos últimos anos. Atualmente na quarta colocação, o Bugre sabe que uma vitória contra o Goiás na próxima segunda-feira já pode garantir o acesso antecipado para a primeira divisão. Mas para isso acontecer, além do triunfo, o Guarani precisa contar com tropeços de Avaí, CRB e também CSA. É um jogo psicológico onde a gente tem que se fortalecer mentalmente, se preparar fisicamente, mas mentalmente tá preparado para estar pronto para qualquer circunstância do jogo, qualquer adversidade, qualquer problema que a gente tiver, a gente poder saber administrar e responder da melhor forma possível. Eu acho que essa reta final a gente tem que ter muita frieza, porque os jogos são decididos em detalhes, então se você estiver com a mente leve, a mente concentrada, vai influenciar muito aí no resultado final. Muito contestado pela torcida no meio da competição, Lucão do Break vem sendo peça fundamental nas últimas rodadas da Série B. Além de uma assistência, o atacante também marcou os 2 últimos gols na goleada do Bugre sobre o Avaí. E se não fosse o camisa 99, provavelmente a equipe campineira não teria saído com empate na polêmica partida contra o Vila Nova. Eu sou um atacante que nunca desiste das jogadas, onde eu luto muito, onde eu não tenho medo de dividir, não tenho medo de colocar o pé ou a cabeça. E, então eu acho que esse daí representa nosso grupo sim, mas é uma das características que me trouxe até aqui, né, que eu consegui vencer na vida foi utilizando isso com muito coração, entrega. Lucão vai ter agora a chance de marcar contra a ex-equipe um gol que pode entrar na história do Guarani Futebol Clube. O atacante defendeu o Esmeraldino em 2 oportunidades e marcou 23 gols em 53 partidas. É sempre um prazer, uma honra, né? Jogar contra o Goiás, um lugar onde eu fui muito feliz, onde eu tenho um carinho especial. Hoje vai ser o nosso grande rival, né? E eu, com todo o respeito que eu tenho, eu espero fazer um grande jogo, espero poder conseguir tirar o melhor do meu potencial para poder ajudar a nossa nação bugrina. Na preparação para o confronto direto, o Guarani ainda segue com algumas preocupações. O atacante Bruno Sávio, que saiu lesionado na última partida, ainda é dúvida para a próxima segunda-feira. Já Diogo Matheus, Júnior Todinho e Rodrigo Andrade continuam como desfalques. Bom, vamos debater já sobre o time, sobre as possibilidades nesse jogo contra o Goiás, mas antes o Júlio Nascimento vai falar para a gente sobre a questão dos ingressos, porque o Goiás anunciou que comprou todos os ingressos para visitante, porque agora pode também ter torcida visitante, né? Tá tudo liberado, inclusive com capacidade máxima. Como será, ô Júlio, a distribuição desses ingressos por parte do Goiás? Bom, sim, Batista, o Goiás adquiriu todos os ingressos do setor visitante, né? Já pagou o Guarani e vai distribuir em Goiânia, né? Lá na Serrinha. Então, o torcedor que quiser vir a Campinas, torcedor do Esmeraldino, é só retirar o ingresso na Serrinha em Goiânia e depois se deslocar para Campinas, que vai poder acompanhar o jogo. E lembrando que as vendas do Guarani na bilheteria são nessa quarta-feira, hein? Então até em horário comercial funcionando já a bilheteria, uma movimentação muito boa pela manhã já no horário do almoço ali, pelos torcedores bugrinos, já todos se mobilizando para esse compromisso de segunda-feira, e depois as vendas seguem, mas de forma online através do site Meu Bilhete. Os preços dos últimos jogos foram mantidos, então torcedor no tobogã, na cabeceira, no tobogã inferior, que estiver com a camisa do Guarani, vai ter direito também à entrada, né, ao pagamento de R$20 para acompanhar esse jogo, e a expectativa de um grande público nessa partida de segunda, Batista. Eu dei uma passada de olhos aí pelas redes sociais e a preocupação dos torcedores do Guarani é que os ingressos pudessem ser distribuídos em Campinas. E a gente sabe da rivalidade, né, que existe aqui em Campinas e que a torcida do Goiás pudesse estar reforçada por torcedores da Ponte Preta. Isso não ocorrerá, porque se os ingressos serão distribuídos na Serrinha, lá em Goiânia, aí
é inimaginável, né, que algum torcedor da Ponte sairá de Campinas e vai até a Serrinha lá em Goiânia para pegar esses ingressos. Isso não existe. Até porque existe aí uma situação antagônica com relação às cores. O Goiás também é verde e branco. Então não tem como coadunar esta situação entre torcedores da Ponte ajudando os torcedores do Goiás. Aliás, a diretoria do Goiás agiu com correção, né, para evitar esse tipo de encrenca, essa confusão, que neste momento não seria bem-vindo. Bom, vamos analisar, eu começo com você, CH, o time para enfrentar o Goiás é jogo decisivo. Como nós estamos no Brasil, o jeitinho brasileiro eu não vou descartar. Acho difícil também. Mas de repente tem um emissário lá em Goiânia, tudo pode acontecer. Tudo. Mas não vai ser isso que vai impedir a vitória do Guarani, não. Se fosse a torcida, o ponto principal, o Flamengo estava ganhando tudo faz uns 10 anos. Tudo que ele disputasse. Eu não estou desconsiderando a torcida. Eu só acho que isso faz parte do risco do negócio. Mas a torcida do Guarani vai estar em peso e vai compensar. Pode vir os 1.500 de Goiânia, não tem problema nenhum. Serão todos bem recebidos. Mas a torcida do Guarani vai tomar conta do brinco, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sobre o time, é só repetir a escalação e o comportamento. O Gleger acenou, na verdade, na Rádio Bandeirantes, com uma situação que é muito importante ser colocada nesse momento. Além do freio da empolgação, que tem muita gente experiente lá para não deixar isso acontecer. Mas pilhar o time acima do ponto, cuidado com isso. Agora, em termos de maneira de jogar, de comportamento dentro do campo, de atenção, o Guarani está tomando pouquíssimos gols na maioria dos últimos jogos. O time está atacando é o melhor ataque da competição, se eu não estou enganado. Quer dizer, tudo indica que o Guarani fará mais um jogo bom. E se fizer um jogo bom, com todo respeito, o Goiás vai ter que fazer um jogo excepcional para poder empatar com o Guarani. O Guarani é o favorito, para mim vai ganhar o jogo com todo o respeito que o Goiás mereça da minha parte. Tem lá vários jogadores que eu respeito demais. O trabalho lá do Yarley, que é o homem forte do futebol, está muito bem feito, eu também respeito. Só que se tem gente competente do lado de lá, tem gente competente do lado de cá. E o Guarani ganha o jogo porque joga em casa e vive, na minha modesta opinião, um momento melhor que o Goiás, Batista. E para você, Gleger, tá aí o time do Guarani numa decisão importantíssima contra a equipe do Goiás e tem sim o melhor ataque da competição, 55 gols. É importante demais, né, esses números do Guarani e a solidez defensiva também para partidas como essa, partidas decisivas, jogos de confronto, né? É um confronto. O Goiás vem aqui para tentar decretar o acesso e o Guarani brigando para também conquistar esse acesso. Então é um jogo de muito confronto, duas boas equipes. Mas olha, Batista, eu já vi diversos jogos desse time do Goiás aí e ele tem muita dificuldade defensiva, tá? O Goiás é um time bom, é um time bem organizado, né? Teve aí os problemas aí, mandou o treinador embora, trouxe outro cara ali, ajustou aqui, ajustou ali. Está num sprint legal aí nesse final, mas demonstra, principalmente no setor defensivo, algumas falhas que o Daniel Paulista pode se aproveitar. E o Daniel Paulista é um cara que tem estudado muito os times adversários. É claro que a intensidade, o empenho, a dedicação, a concentração tem que ser a mesma do jogo do Avaí, mas a estratégia é diferente, porque vai enfrentar um time diferente. O Daniel Paulista já deu mostras, né? A grande maioria, eu sempre elogiei muito ele nesse aspecto de estratégia de jogo, de como vencer uma partida, de como reverter um resultado negativo, de como segurar um resultado positivo. Durante toda a competição, o Daniel Paulista fez muito bem. E não vai ser para esse jogo que vai ser diferente. Então, eu estou muito confiante nesse aspecto, de uma estratégia bem definida. E como o CH disse, eu estava falando ali agora na Rádio Bandeirantes, sobre essa a pilhagem, né? O vestiário, a semana, né? O Daniel tem que controlar muito isso. Tem um cara experiente também nessa comissão, Michel Alves. Um cara que já é acostumado com decisão, foi goleiro também, acostumado com responsabilidade, com pressão. Então, dá uma acalmada no pessoal e pilhar no momento certo, no tempo certo, porque o Guarani, sem dúvida nenhuma, é favorito
e vai ganhar o jogo do Goiás. Eu nem sei Aliás, se só, tem... só uma correção, o Guarani marcou 52 gols e não 55. Então ele tem o segundo melhor ataque. Porque o melhor ataque é do Botafogo. O Botafogo marcou 53. Então o Guarani tem 52. 3 jogadores marcaram metade desses gols. Lucão do Break, falou conosco aí, marcou 6. O Bruno Sávio é o artilheiro do Guarani na Série B, marcou 11. E o Regis marcou 9. 26 dos 52 gols. Esse jogo eu nem sei se saiu a arbitragem, mas esse jogo merece um árbitro do nível do Daronco, porque é um jogo tão equilibrado e tão importante, com 2 grandes camisas. Tomara que a CBF escale um árbitro, sabe, que nem apareça na partida, como aconteceu na última partida contra o Avaí. Arbitragem excelente do Daronco. Júlio Nascimento, falando aí sobre as suas expectativas pessoais para esse jogo de segunda-feira contra o Goiás. E também alguma informação aí do Bruno Sávio, que saiu machucado no último jogo e ele é o artilheiro do Guarani na Bezona. É isso aí, Batista. Aqui, ó. Bruno Arleu de Araújo vai apitar o jogo do Guarani. Ele tem 38 anos, militar, árbitro do Rio de Janeiro, árbitro FIFA. Atenção, hein? Árbitro FIFA. Ele e o auxiliar número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também FIFA, serão aí os representantes. Só deixa eu ver quem vai pro VAR. É o Rodrigo Nunes de Sá, VAR FIFA também. Então, escala padrão A, hein? Pro jogo de segunda-feira, a CBF não quis correr riscos. Lembrando que o Alício Pena Júnior está no comando da comissão de arbitragem depois da saída do Gaciba. Então, o Alício Pena Júnior escalou aí time esquadrão A para esse jogo de segunda-feira no Brinco. E sobre o Bruno Sávio, a informação do Marcos Luiz, o nosso repórter aqui do Grupo Bandeirantes, é que o Bruno Sávio já voltou aos treinamentos e estará em campo na segunda-feira. Então, tirando os 3 desfalques que dificilmente voltarão na Série B, Rodrigo Andrade, o Diogo Matheus e o Júnior Todinho, além do Eduardo Persson, que ninguém sabe o que acontece com o Persson, o Guarani deve ter aí força máxima, deve repetir o time, né, Batista? O time que venceu o Avaí por 4-0 na última rodada.